boa noite a todos de novo. Agora nós estamos ao vivo aí para o pessoal do Facebook também. Se o som estiver bom, a gente está usando um microfoninho agora, dê um ok aí, um joinha para mim, por favor. Se estiver bom. Aqui na plateia tá bom. Agora tem que ver o povo lá do celular, que eles sempre reclamam, né, que o som tá baixo. Então vamos tentar que ele fique mais alto. As pessoas, né, elas falam para a gente que não conseguem, né? Que o perdão é algo muito difícil. Como eu vou perdoar a quem me magoou? Como eu vou desculpar a quem me fez mal? Mas hoje nós vamos um pouquinho mais além, né? Nós vamos ter um pouquinho da explicação de Jesus, um pouquinho da explicação científica do porquê que é importante, porquê que o mestre colocou essa importância tão grande no perdão. Então hoje nós vamos nos aprofundar e eu espero que ao final da palestra a gente esteja convencido que mesmo sendo um esforço grande que a gente faz, é necessário. Porque o perdão, como a imagem mesmo diz, liberta, tira uma corrente da nossa mente. Então continuando aqui, nós vemos que Jesus deu uma fórmula mágica, né? Quando Pedro perguntou para ele, né? Falou: mestre, quantas vezes eu preciso perdoar o meu semelhante? Seria uma? Seria duas? 3 vezes? E Jesus olhou para ele, sorriu e disse: não, Pedro, te digo que deves perdoar 70 vezes 7 vezes. Nossa, 70 vezes 7 vezes? 7 vezes 7, 49, se eu não fugir da escola, acho que é isso, né? Só que são 490 vezes, né, que nós devemos perdoar as pessoas, né? Será que a gente vai ficar contando, né, quantas vezes a gente vai perdoar as pessoas? Aí quando chegar a 490 não perdoa mais? Não, isso é uma metáfora, né? Jesus utilizou uma metáfora de uma multiplicação para dizer que nós devemos perdoar infinitamente, todas as vezes, quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes nós nos sentirmos presos a alguém por uma mágoa, por uma insatisfação, por um rancor de algo que tenha sido feito. E aí a gente avançando um pouquinho mais, né, nós vemos que não era à toa que Jesus era chamado aí de um médico de almas, né, sabendo todas as implicações que o não perdoar causa no nosso psicológico, né, e causa também no nosso físico. Imaginem só, né, quando vocês estão magoados com alguma pessoa, né, o que acontece dentro da nossa cabeça. Estar magoado com uma pessoa, estar ressentido com uma pessoa, simplesmente, né, faz com que o nosso cérebro reative a lembrança daquela memória constantemente. E tem uma pegadinha aí, né, que a gente descobre estudando um pouquinho sobre a nossa mente. A nossa mente subconsciente, né, o nosso chamado lado aí emocional do nosso cérebro, normalmente associado aí ao lado direito do nosso cérebro, o esquerdo é o lado racional, né, aquele lado que pensa, que faz conta, que fez eu fazer os 7 vezes 7 e os 490, esse é o lado esquerdo, o lado técnico do nosso cérebro. O problema é que nós temos um outro lado que ele é mais lúdico, né, ele mais sente do que ele raciocina, é a da percepção, da criatividade, das sensações. E ele não entende muito bem o que é real e o que é fantasia, o que está acontecendo agora, ou o que já aconteceu, ou o que vai acontecer. Ele não tem essa diferenciação que nós temos aqui no nosso cérebro, na nossa parte do cérebro lógica. Então vamos dizer que alguém nos prejudicou, isso já passou há algum tempo, né? Mas nós estamos ali remoendo aquela situação. Então, daqui 2 dias eu lembro daquele fato de novo, daqui uma semana eu lembro daquele fato de novo, daqui a 3 meses eu lembro daquele fato de novo, para não dizer que eu posso estar lembrando todo dia, né? Quando a mágoa é grande, a gente pode estar lembrando do fato todo dia. O que nós estamos dizendo para esse nosso amigo aqui que não sabe a diferença entre passado, futuro e presente, real ou fantasia? Nós estamos dizendo para ele o seguinte:
olha, está acontecendo isso comigo agora. Para ele, tudo está acontecendo agora. Essa parte raciocina desta forma. E ele dispara todos aqueles mecanismos novamente que disparou na hora que a gente foi prejudicado. E isso faz com que todos os nossos hormônios do nosso corpo se desregulem novamente. Por isso a gente sente a mesma sensação que sentimos quando fomos prejudicados. Podem prestar atenção, é só lembrar do fato, sobe o sangue, né? A gente já fica com aquela sensação de raiva, de rancor, de angústia. Da mesma forma, pode ter passado 2 anos, 3 anos, 5 anos. Se você relembrar aquele fato com sentimento, né, magoado, é como se estivesse acontecendo naquele momento. E a Joana de Ângeli já nos fala que o maior destruidor do corpo físico somos nós mesmos, com a nossa mente, com as nossas emoções distorcidas. Indo um pouquinho mais em frente, vocês vão entender isso um pouquinho melhor, né? Então eu já falei ali, né, que ele causa prejuízos psicológicos, porém, né, ele causa prejuízos orgânicos, porque toda vez que a gente fica estressado, toda vez que a gente fica tenso, toda vez que a gente fica em estado de alerta, e essas mágoas, essas recordações fazem com que nós fiquemos dessa forma, nesse estado de alerta, nesse estado de tensão, tem um amiguinho nosso ali, porque ele é um amigo nosso, que é um hormônio chamado cortisol, né? Esse amiguinho nosso, ele serve para nos manter em estado de alerta, para nos proteger dentro da normalidade, que é a sustentação da nossa vida. O problema é que toda vez que a gente fica estressado, e toda vez que a gente manda esse comando da mágoa para o nosso cérebro emocional, ele acha que está acontecendo agora. E aí ele descarrega o cortisol, que é para a gente ficar alerta. E ele descarrega doses e mais doses e mais doses dentro do nosso corpo físico. O excesso, comprovadamente pela medicina já, o excesso desse hormônio cortisol dentro do nosso corpo começa a causar inflamações em todos os nossos órgãos. Em todos os nossos órgãos. Nós começamos a reter líquido, inflamar tendões, inflamar musculatura, né? Então aí começam as dores de cabeça, as dores nas costas, as dores nas articulações, os órgãos começam a ficar inflamados, começam a não funcionar direito, é fígado, é pâncreas, é rim, e aí vem as doenças derivadas de um bombardeamento constante desse hormônio na nossa corrente sanguínea. Não é só esse, tá? Esse é o mais famoso, mas o nosso corpo, quando está sob tensão, descarrega uma série de hormônios, justamente que é uma herança nossa da época que nós tínhamos que conviver lá com animais ferozes, né? Nós todos trazemos no nosso subconsciente, né, aquela necessidade de proteção, né, que hoje não tem mais tanta necessidade assim, mas está arquivado, né, dentro do nosso cérebro ancestral, podemos falar assim. E aí quando a gente dá esse comando de que a gente está sob ameaça, todo esse aparato hormonal entra em ação para que a gente fique em estado de alerta e fique em estado permanentemente de defesa. Isso causa o que a gente está vendo aí na nossa sociedade, que é um estresse crônico. Principalmente, por exemplo, a gente está falando de perdão, mas quando a gente assiste, né, os programinhas aí que a gente tanto gosta do final da tarde. Imagina só você ver lá a pessoa sendo arrastada na enchente, o outro que bateu o caminhão e explodiu, o outro que morreu assassinado, tudo isso, quem que está vendo isso? O cérebro está vendo, né? Será que ele sabe se é verdade ou se é mentira, ou mesmo até um filme, ou se aquilo está acontecendo com a gente ou com outro? Não. Ele vai novamente disparar mecanismos, tanto que quando a gente assiste qualquer coisa desagradável, né, se não fosse assim, quer um exemplo muito claro que isso é exatamente desse jeito? Um filme emocionante. O que acontece com a gente? Chora, né? Chora. Todo mundo chora em filme. Eu choro. Todo mundo chora. Né? É de verdade o que está acontecendo no filme? Não, né? Por que a gente chora? Mesmo que esteja escrito lá, baseado em fatos reais, que a gente sabe que não é muito bem assim, né? Por que a gente se emociona? Porque associa, né, a parte emocional do cérebro e ele acredita que aquilo está realmente acontecendo naquele momento. E dispara gatilhos hormonais, que um deles faz a gente chorar. Né? Então, vejam como é poderoso
né, a gente ficar relembrando de uma mágoa. E por isso que Jesus nos recomendou o perdão, porque é uma maneira terapêutica de nós sararmos também o nosso corpo físico. Indo um pouquinho em frente, né, do ponto de vista psicológico, o perdão implica aí na amarra mental que ficamos constantemente nos ferindo, lembrando da pessoa e do fato que nos magoou. Todos nós espíritas sabemos que nós temos um laço energético que permeia, né, uma energia que permeia todos os seres. Por isso que a gente vai ali e faz a fluidoterapia, né? A gente recebe energia, recebe fluidos. Quando a gente está com as outras pessoas aqui no mesmo ambiente, existe uma camada fluídica nesse ambiente, da sintonia de todas as mentes que estão aqui. Vejam só, lembrar da pessoa que nos ofendeu faz com que nós estabeleçamos uma ponte mental energética diretamente com essa pessoa todas as vezes que a gente lembrar dela. Todas as vezes a gente vai disparar um feixe mental e vai se ligar novamente a essa pessoa que nos prejudicou. Olha a amarra que nós estamos nos conduzindo. E aí já eu não gosto da pessoa, e aí eu vou tomar café, almoçar, jantar e dormir com essa pessoa. Olha que beleza, né? Eu quero me afastar, mas ao mesmo tempo eu fico lembrando, eu fico desejando coisas negativas, eu fico chateado, eu fico preso. Eu estou me prendendo, né? Estou amarrado àquela situação. Eu não consigo me desvencilhar daquela situação. E num cérebro perturbado como esse, numa vida perturbada como essa, o que vai se associar? Vamos ter os casos de obsessão que vão se aproveitar dessas amarras mentais e até vão fortalecer esse nosso desejo de pensar no outro, justamente para que ele se aproveite da nossa desestabilização energética e aí possa realmente entrar no nosso campo e nos prejudicar. Se a gente está livre, se a gente está equilibrado, não tem processo obsessivo que perdure. Não tem espírito que possa nos prejudicar, porque nós estamos plenos e equilibrados. Não tem como entrar no nosso campo energético, porque a gente não deu guarida a isso. Já preso na mágoa, no rancor, no ódio, no sentimento de vingança, é porta escancarada para qualquer um que queira nos prejudicar, ou até para aqueles que não querem nos prejudicar, mas que sintonizam com esse tipo de vibração e acabam acoplando com a nossa vibração também. Então vejam como Jesus é sábio, né? Jesus deu uma fórmula que vai sarar o nosso psicológico, o nosso espiritual e o nosso físico. Até aí nós vimos o grande benefício do perdão. E aí mesmo assim, a gente está com problemas, porque a gente fala, mas eu não consigo, eu não consigo. Quais são as fórmulas para a gente perdoar? Uma delas é a gente entender, que a gente não deve julgar ninguém. Jesus também falou, não julgueis para que não sejais julgado. Com a mesma medida que julgares serão medidos. Então, perdoar não implica em reatar os laços de amizade com quem nos prejudicou. Implica somente em não julgamento, eliminando de nós o complexo de Deus. Sabe o que é complexo de Deus? É a gente querer fazer a justiça por nós mesmos. É a gente querer impor a justiça sem saber todas as implicações do fato. E é isso que faz com que os processos obsessivos que a gente ouve, às vezes na doutrinação, mostrem que são casos que vêm de séculos. Por quê? Acontece uma situação desagradável comigo hoje, eu vou morrer pensando nisso, quando eu reencarno eu quero desconto aquela, aí o outro se sente prejudicado de novo, volta a descontar novamente, e o ciclo nunca termina. Quando é que vai parar? Quando é que vai parar? Se eu fui prejudicado, eu quero prejudicar. Se o outro vai se sentir prejudicado, vai querer devolver. A gente vai ficar a eternidade passando e tendo problemas uns com os outros? Então, justamente, Jesus nos aconselha a não julgar e não ter complexo de Deus. Quem somos nós para apontar o dedo e falar que aquele irmão merece isso ou aquilo? A gente não consegue muitas vezes lidar nem com a gente mesmo. Lembram de Jesus em quantas passagens ele não julgou ninguém? E olha que ele teria até elevação espiritual suficiente, e pureza para julgar quem ele quisesse.
E mesmo assim, todos que se aproximaram até ele, mesmo o prejudicando, qual foi o comportamento que ele ensinou? O do não julgamento. Tanto que tem a cena famosa daquela pessoa que foi levada para apedrejamento, né? Falam que era uma prostituta, uma adúltera, tem várias versões. E o que ele falou, né? Que a gente tem que realmente sempre lembrar, né? O que deve ser feito? Moisés recomenda que se apedreje essa adúltera. E o senhor, mestre, o que faz? Ele fala, cumpra a lei de Moisés. Aí todo mundo já feliz, né? Pegando a pedrinha lá para dar na cabeça da mulher, né? Ele falou, mas só um minutinho. Só vai atirar a primeira pedra aquele que nunca pecou. Só atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. E a galera ficou com a cara interessante? Foi embora. Todo mundo com cara de pastel, né? Todo mundo com cara de pastel. Um a um foram soltando as suas pedrinhas, foram relembrando que também tem telhado de vidro, né? Como a gente costuma falar, e foram pegando o caminho da roça, como a gente costuma falar, pegando o caminho de casa. E aí ele chegou perto daquela pessoa e ele falou o quê? Tem alguém aqui que te julgou? Ela olhou, não. Então eu também não te julgo. Vá e não faça mais. Vá e não peque mais. Porque a sociedade da época não permitia esse tipo de coisa e não poderia estar numa outra fria daqui a um tempinho e o mestre não está perto para dar esse suporte para ela, né? Então era bom que ela não voltasse novamente a cometer aquele fato. Mas ele não julgou. Ele não julgou sequer os seus algozes, né? Que o condenaram, que o açoitaram, que o pregaram numa cruz, e mesmo do alto da cruz, ele pedia perdão, né? Para Deus perdoar aqueles que ali estavam, né, fazendo aquilo. Por quê? Porque não sabiam o que estavam fazendo. Então, é essa atitude que nós temos que ter quando alguém nos prejudica. De entender que aquela pessoa não sabe o que está fazendo. Todo mundo que machuca, está machucado. Se você for a fundo na experiência de uma pessoa que machuca o outro, seja em qualquer evento, pode ter certeza que ela foi machucada. Talvez não por nós, mas a vida dela está machucada. E se todos nós entendemos que somos realmente filhos de Deus, nós temos que entender também que devemos ter um pouco mais de tolerância, um pouco mais de compreensão com o nosso irmão de caminhada. Até porque nós somos iguais. Todo ser humano tem as duas naturezas. Pelo menos no planeta Terra é assim, os que a gente conhece. Todo, por mais supostamente evoluído que seja, tem as duas naturezas. Ele vai ter hora que ele vai estar bem e hora que ele não vai estar bem. Ele vai agredir outras pessoas, seja às vezes até com um olhar, né? Quantas vezes a gente pode ter machucado outras pessoas, né, por simplesmente não responder um bom dia direito, por olhar de uma forma diferente, né, por não ter a consideração necessária que a gente deveria ter, ou por prejudicar realmente, né? Porque a gente às vezes pensa só no nosso interesse, né? Isso é normal. O ser humano infelizmente ainda é muito egoísta, e às vezes para se proteger, eu posso sim ter prejudicado uma outra pessoa, também inconscientemente. Por isso que agora, no finalzinho, nós vamos fazer um relaxamento, né, que a gente pode chamar de meditação ou de relaxamento, onde nós vamos perdoar em 3 esferas. 3 esferas. Nós vamos perdoar a nós, porque nós devemos nos perdoar pelos erros que nós cometemos, né? E muitas vezes a gente não se perdoa, a gente se acusa uma vida inteira por um fato que a gente não sabia na época que estava fazendo. Porque se a gente praticou um erro, é porque a gente não sabia que era um erro. Nós vamos perdoar a quem, né, pedir perdão a quem nós prejudicamos, consciente ou inconscientemente. E na terceira esfera, a mais difícil, nós vamos pedir a ajuda do Mestre para nos ajudar a perdoar e nos libertarmos daqueles que nos prejudicaram e que ainda estão na nossa mente consciente ou até mesmo na nossa mente inconsciente. Que muitas vezes a gente maltrata uma pessoa baseado na experiência que a gente teve anterior. Então, se alguém me prejudicou, o nosso cérebro faz uma associação e ele às vezes compara aquela situação com a situação vivenciada.
e automaticamente eu respondo agressivamente, mas achando que aquilo que me aconteceu vai acontecer de novo. É um mecanismo de proteção. Então, nós vamos agora relaxar, ficar mais tranquilos, e com certeza o plano espiritual vai nos ajudar aí a fazer esse exercício maravilhoso, e vocês vão ver, ao final dele, vamos estar aí 100% libertos, 100% livres aí de um grande peso, né? De um grande peso, seja na esfera que for. A gente não vai gravar a meditação, por conta da iluminação que é apagada, por conta do som que tem que ser um pouquinho mais baixinho, mas todos estão convidados aí a vir na próxima palestra aqui na nossa casa. Muito obrigado a todos.